Você já parou para se perguntar qual é o verdadeiro poder da tecnologia e como ela está moldando a nossa vida para um futuro melhor? Se você já parou para analisar, tudo que nós fazemos hoje envolve algum tipo de tecnologia. Mexer no celular, ligar uma TV e mexer nas redes sociais já é um tipo de envolvimento com a tecnologia. Mas se nós formos calcular, a tecnologia ela nunca avançou tanto quanto tem avançado nos últimos anos. Se a gente analisar, dá para ver que há 20, 30 anos atrás, a maneira como nós nos comunicávamos com outras pessoas, com a maneira da qual nós nos comunicamos hoje, são bem diferentes. Por exemplo, há 30 anos atrás não tinha como você mandar um WhatsApp para outra pessoa, coisa que já é muito comum dentro do nosso dia a dia. Um outro exemplo é quando nós falamos sobre a transferência de mercadorias ou de valor. Por exemplo, um Pix. A gente não consegue viver sem hoje. A todo momento fazemos ou recebemos algum Pix. Mas como era isso há 30 anos atrás? Ou melhor, como era isso há 5 anos atrás? Era totalmente diferente. Então, quando nós falamos sobre a tecnologia e falamos sobre o futuro, uma coisa nós analisamos: tudo está ficando mais fácil. E um dos principais fatores, um dos principais campos onde é transformado é quando nós falamos sobre trabalho. Antigamente, quando nós pensávamos em trabalho, nós, que eu digo a sociedade, ou até os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma mente muito curiosa. Então, você só conseguia ganhar dinheiro se você saísse de casa e trabalhasse para isso. Hoje já não, hoje é bem diferente. Diversas pessoas, jovens, na sua grande maioria, trabalham dentro de casa. E imagina a cabeça de um senhor, ou de um idoso, que nunca viu isso acontecer. Como é que uma pessoa consegue ganhar dinheiro dentro de casa? Parece impossível, mas esse é o poder da tecnologia. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos falar um pouco sobre automações. A automação é uma coisa recente que vem transformando muito a maneira como nós trabalhamos. ChatGPT, Gemini, Leonardo AI são exemplos de tecnologias que nós usamos, eu particularmente uso dentro do meu dia a dia, que antigamente era impossível. Como assim você vai gerar uma imagem pedindo para um robô? Mas quando nós falamos sobre automação e inteligência artificial, percebemos que a coisa vai muito além. Já para pensar que você consegue programar, por exemplo, um artigo para ser enviado daqui 5 ou 6 meses? Não, já para pensar que o serviço que você fazia em apenas uma semana, hoje é feito em 5 minutos no máximo. Então, quando nós falamos sobre automação, a gente consegue perceber que tem um mercado muito amplo. Então, se você está procurando alguma coisa para se especializar, pense em automação. Isso vai mudar o rumo do mundo a partir de agora. Outra coisa que nós podemos pensar também é na maneira da conectividade global. A conectividade global ela tem aumentado cada vez mais. Antigamente, nós só conseguiríamos aprender um outro idioma se uma pessoa que foi para fora aprendesse e viesse até nós. Nós só conseguiríamos trabalhar para empresas de outro país se ela fundasse alguma filial aqui no Brasil, né? Ou a gente viajasse para o exterior. E hoje a gente percebe que é bem diferente. Você consegue trabalhar com pessoas da China, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, enfim. O limite é a imaginação. Mas uma área também que é muito importante é quando nós falamos sobre saúde. A tecnologia ela também tem movimentado muitos campos da saúde. Então, com o avanço da ciência e da tecnologia, a gente consegue perceber mais vacinas, doenças sendo curadas muito mais rápido. E talvez um grande exemplo disso seja a Covid-19. Embora foi um ato, né, uma coisa que afetou o mundo inteiro, a maneira como foi cuidada e a velocidade foi impressionante. Em 3 anos, basicamente, podemos dizer que foi criada uma vacina, um pouco menos, né? E antigamente nós já tivemos outras pandemias, só que duraram décadas e talvez não conseguiram criar uma vacina. Então ver como a tecnologia está envolvida nisso, ver como nós conseguimos transformar muitas coisas com a tecnologia, acaba sendo impressionante. Outra coisa, quando nós falamos, é importante falar sobre a educação. A educação em AD também está aumentando cada vez mais. O acesso que nós temos à informação também hoje é muito maior comparado antigamente. Então, uso o ChatGPT, uso o Gemini, já tem milhares e milhares de informação. E tudo isso baseado em IA.
Também nós podemos falar sobre o nosso planeta. Nosso planeta também, ele tem mudado muito com a tecnologia, né? Então, coisas que a gente antigamente gastava muito, hoje não gastamos mais tanto, ou conseguimos resolver alguns problemas. Quer ver um exemplo que não é muito comentado, mas a gente pode até parar para pensar? Vamos pensar um pouquinho quando nós falamos sobre o trabalho tradicional. Então, antigamente, uma pessoa ela tinha uma casa, pegava seu carro, saía para o seu trabalho e depois de tarde pegava seu carro novamente e voltava para sua casa. Isso fazia com que ela gastasse mais tempo e mais energia para chegar ao trabalho, né? Mas uma coisa que pouco se fala é a maneira como beneficiou o meio ambiente. Então, se você tem menos carros nas ruas, você tem menos poluição. Se você tem menos pessoas nas ruas, o lixo, né? Podemos dizer, também diminui bastante. Então, a maneira como nós mudamos o mundo com a tecnologia também mudou bastante. Mas não é só maravilhas também, né? Nós também podemos falar sobre algumas dificuldades que nós temos. E uma delas é a privacidade e segurança. Embora é uma maravilha a gente ter um fácil acesso com tudo, ter várias informações e muita diversidade a nosso favor, quando nós falamos sobre privacidade e segurança, as coisas mudam radicalmente. Porque a tecnologia, ela faz com que a gente esteja mais... É mais fácil, né? A gente ser hackeado, a gente ter a nossa privacidade e a nossa segurança violada. Por exemplo, vamos colocar o caso das redes sociais. Então você vai fazer uma viagem e você gosta bastante de viajar. Você vai lá e posta que tá no avião. E tá no aeroporto, enfim. E aí posta sua foto no local. Quando nós pensamos disso, imagine a mente de uma pessoa que tá querendo te assaltar ou te roubar, né? E aí ela vê você tá fora, então sua casa tá provavelmente desprotegida, então é só ela entrar, sair, pegar o que quer, e você vai descobrir isso quanto tempo depois? 15, 20 dias, quando você voltar de viagem, né? Então, dá pra perceber que, às vezes, a tecnologia, ela também prejudica, né? Isso foi um caso bem simples. E aí tem outros casos, né? Bancos, segurança, dados pessoais, aí já é outra história. Outra coisa também que nós precisamos tomar muito cuidado nos nossos dias é quando nós falamos sobre desigualdade e acesso. Não são todas as pessoas que conseguem ter os mesmos acessos que nós, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos muita dificuldade com a internet. É claro que existem pessoas e existem pessoas, né? Não vamos generalizar. Mas nós temos uma certa desigualdade quando nós falamos sobre acesso. E existem países onde as pessoas realmente não têm acesso a isso. Então, como é que fica a economia de países assim, perto de economias muito potentes, como os Estados Unidos e até mesmo o Brasil, que é um país que tem uma internet relativamente boa? É gritante a diferença. Então, uma coisa também que nós podemos pensar. De maneira geral, nós podemos concluir que a tecnologia, ela sim está transformando o mundo, desde aspectos como educação, trabalho, sustentabilidade e recreação. A diferença é como é que nós estamos acompanhando, como é que você está aproveitando essa oportunidade para se inovar. Um pensamento que eu queria que cada um fizesse. E se você quer entender exatamente o porquê escolher esse assunto, eu vou deixar aqui o link abaixo do site onde eu tirei algumas dessas informações. É o site do YouTube, da nossa página, né? Então acho que você vai gostar bastante. Beleza, galera? Valeu!